Fala maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje a gente vai falar sobre Venom 3, a última rodada. Filme que promete encerrar a saga do simbionte linguarudo. E bem, sendo direto, sem muitos rodeios, esse filme, ele não é bom. Mas até aí eu acho que não é muita novidade pra muita gente. Isso porque os outros filmes de Venom, eles vieram com muitos defeitos. E olha que eu não tô nem falando da questão da incompatibilidade entre a história que é contada nos quadrinhos e aquilo que foi colocado nas telonas. Eu não posso falar muito bem sobre essa relação quadrinhos-filmes, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, eu não sou muito fã dos quadrinhos, assim, de comprar e ficar lendo e tal. Eu acho legal, mas eu não sou fã de fazer isso. Então não tem nem como eu julgar se aquilo que foi mostrado nas telonas, de fato, é verdadeiro com aquilo que foi mostrado nos quadrinhos. Mas, se a gente for falar aqui sobre questões técnicas de filme, roteiro, narrativa, atuação, isso aí a gente tem algumas coisas a conversar. A começar pelo primeiro filme, que é o seguinte, ele foi um filme ok, sabe? Não foi um filme que eu fiquei surpreso, mas também não foi um filme que eu achei ruim. Eu acho que ele tem alguns elementos interessantes, ele tem aquele humor meio bobo e que faz com que às vezes a gente não dê risada. É aquele humor tão bobo que a gente acaba não rindo. Mas de qualquer forma, a maneira como a história foi contada, como a narrativa ela foi elaborada, eu achei interessante. Para aquilo que Venom 1 se propôs, eu achei que ele conseguiu entregar um material ok. Só que é aquilo que minha mãe diz, nada é tão ruim que não possa piorar. E eu acho que a situação piorou muito, mas muito quando a gente teve o lançamento de Venom 2. Isso porque tudo aquilo que Venom 1 entregou de forma ok, Venom 2 entrega de uma forma totalmente bizarra e descomprometida. Sem mencionar o fato de que ele pega um personagem icônico, que é a Carnificina, e entrega de uma forma tosca, podre e medonha. Só que a gente tá aqui pra poder falar do terceiro filme, né? Então, eu acho que o terceiro filme, ele vai trazer um pouco mais do mesmo, que é o quê? Incompetência. Exatamente. Tá, eu posso ter pego um pouco pesado. Ou talvez não. Quer dizer, eu acho que eu não peguei, mas vai ter gente que vai achar que eu peguei pesado. Eu preciso dizer que eu entendo a ideia, né, a concepção desse filme. Guardado as devidas proporções, Venom, a última rodada, ele vai ser uma história de amor trágica entre Venom e o seu hospedeiro. E aí, vai ter gente que vai gostar desse novo filme? Claro, com certeza, sempre tem gente que gosta. Eu acho que as pessoas que vão gostar desse terceiro filme são dois grupos de pessoas. Ou é aquele grupo de gente que assistiu ao primeiro e ao segundo filme e gostou muito. Então, se você achou que aquela história que foi construída lá no primeiro filme continua no segundo filme, ela vai ter uma conclusão ok nesse terceiro filme. Então é capaz dessas pessoas que gostaram dos dois primeiros curtirem esse filme. Ou então, o outro grupo de pessoas é o seguinte, é de que achou os dois filmes mais ou menos, meio sessão da tarde, meio tá, ok. Só que elas foram seduzidas pela relação entre Venom e Ed, sabe? Elas conseguiram entender que existe ali uma relação de parceria, de cumplicidade e de coisas assim. Então acho que se essas pessoas, elas curtiram essa vibe desses dois personagens, elas também vão acabar gostando desse terceiro filme. Porque, como eu disse, esse terceiro filme ele vai focar nisso, na relação entre Venom e entre Ed. Só que por mais, galera, por mais que você tenha achado os dois primeiros filmes interessantes, ou então que você tenha sido seduzido por essa relação entre esses personagens, é inegável que existem problemas técnicos muito, mas muito grandes nos três filmes. E eu acho que nesse terceiro filme aqui, a coisa fica muito, mas muito evidente. Isso porque a justificativa pela qual esse filme foi lançado, para a existência desse filme, ela é muito, mas muito frágil. Ela não tem muita relevância. Na verdade, quando o filme ele começa a se apresentar, a gente vê que não é uma coisa tão palpável assim para poder se elaborar um filme. E aí, conforme a história caminha, a gente vê que a narrativa, que a forma como foi pensada a ideia desse filme, ela já começou perdida, porque o filme ele já começa perdido. E aí a gente tem um desenvolvimento que continua perdido e um final que é ainda mais perdido do que no início. Então, se quando você começa a assistir o filme você acha que tá ruim, se prepare porque vai piorar e piora muito. Claro que é assim, eu não vou dizer que o filme ele é de todo ruim, porque ele tem um ponto dele que eu achei legal. E aí eu vou falar porque quando é uma coisa boa dentro de um caos total, a gente tem que elogiar, né? Eu acho que esse filme ele tem uma premissa interessante de trazer mais informações sobre Venom, sabe? Nesse filme a gente vai ter mais informações sobre como ele foi criado, o planeta de onde ele veio, quais são as relações que ele tem com o planeta, por que ele realmente veio fugido. Então a gente vai ter um pouco mais de aprofundamento dentro da mitologia do Venom. Isso é bacana, só que por mais que essa ideia seja bacana, dentro de um filme que tem uma narrativa frágil e que não causa interesse, é simplesmente dar um tiro no próprio pé, porque até essa situação ela não vai ser bem desenvolvida. E fora que assim, né, galera? Ó, passou do tempo, né? passou muito do tempo. Isso era para poder ter sido elaborado desde o primeiro filme. Desde lá do primeiro filme a gente já devia ter um foco
nisso, porque tem muita gente que não conhece Venom, tem muita gente que vai conhecer Venom por conta dos filmes. Só que, infelizmente, fazer isso dentro desse filme não rolou, porque assim, é uma ideia boa, mas é uma ideia boa dentro de um filme ruim. Então, não vai rolar. Fora que, como se não bastasse esse problema, porque como eu disse, sempre dá pra piorar, é o seguinte, essa obra, ela vai ter muito repeteco. Sabe aquele filme que repete a mesma coisa várias e várias vezes? Pois bem, no filme a gente vai ter essa coisa aí de Ed descobrindo um pouco mais sobre o próprio Venom, e aí quando Ed descobre alguma coisa, essa informação ela é repetida inúmeras vezes ao longo de muitos minutos. Então aquilo é repetido, e repetido, e repetido, e repetido, e você fica assim, cara, eu já entendi. E aí a gente tem uma mudança de foco, a gente tem uma mudança de núcleo. E aí a gente faz, graças a Deus, eu não vou ter que mais ouvir essa informação. E aí nesse outro núcleo a gente vai ter o quê? Uma cientista que também pesquisa sobre os simbiontes. E aí o que é que ela faz? Ela também descobre aquilo que Ed acabou de descobrir. E aí adivinha o que acontece? Ela repete e repete e repete. Então aquela informação ela é repetida inúmeras vezes em núcleos diferentes. E aí é óbvio que por conta de todo esse repeteco eu tive que me perguntar, será que faltou criatividade para poder construir um roteiro? Será que foi uma encheção de linguiça apenas para poder fazer com que o filme ele acabasse se alongando? E para mim todas as respostas para essas perguntas é sim, faltou criatividade, faltou ideia, faltou comprometimento, faltou tudo, porque o filme você vê que ele é um filme totalmente vazio. E aí para poder a gente finalizar essa sopa de caos chamada Venom 3 Última Rodada, a gente tem a comédia. Lembra que eu falei para vocês que lá no início a comédia era de quinta série, aquela comédia bobinha que a gente dava aquela risadinha, mas era isso? Pois bem, aqui em Venom 3 a gente tem uma queda vertiginosa, porque assim, a quinta série, todo mundo tem uma quinta série dentro de si, todo mundo faz aquelas piadas meio sem graça que a gente acha super engraçado, todo mundo tem isso, então esse momento aí a gente até se identifica, só que aqui em Venom 3, a piada ela caiu de quinta pra segunda série. E aí chega a ser aquele momento vergonha alheia, sabe? Porque é vergonha alheia quando você, inclusive, assiste no cinema, porque você tem acesso à reação das outras pessoas. Então você via claramente no filme que aquela cena foi feita pra ser engraçada e no cinema silêncio. Então vocês entendem como todas as coisas que Venom 3 se propôs a fazer, ele não consegue entregar? Ah, meus amigos, mas se você acha que acabou, se você tá achando que acabou a crítica, que eu já detonei o filme o suficiente, tem como a gente detonar. Porque a gente acha que um filme, ele acaba quando aparecem os créditos, não é isso? A gente diz assim, ai, acabou, graças a Deus. Só que a gente tá falando de um universo da Marvel, e o universo da Marvel normalmente tem o quê? Cena pós-crédito. E aqui a galera não tava satisfeita, a galera fez 2 cenas pós-crédito, que são totalmente tenebrosas. A primeira eu acho que é a mais complicada de todas, porque assim, a gente assiste um filme de quase 2 horas e aí a gente espera a primeira cena pós-crédito. E essa primeira cena pós-crédito de 40 segundos, ela consegue destruir tudo aquilo que foi criado. E olha que não foi muita coisa criada, né, ao longo do filme, como eu disse. Ela mostra que o propósito do filme não valeu de nada. Aquilo que você assistiu durante 2 horas não valeu de nada, porque a cena ela vem pra desmentir o filme inteiro. Então vocês entendem que a galera tava muito, mas muito perdida, só que dá pra piorar um pouco mais, porque a gente tem a segunda cena pós-crédito. E na segunda cena pós-crédito ele vai tentar criar um suspense em torno desse universo pra que a gente fique esperando alguma coisa que vai vir lá na frente. E cara, não tem como você criar um suspense, porque você já tá traumatizado. Então, 2 cenas pós-crédito que conseguiram destruir o filme ainda mais. Por isso eu e a Água dou 1.75 almofadinhas, porque, cara, é muito complicado você dizer que esse filme é bom. Eu acho muito complicado. Por conta de tudo isso que eu disse pra vocês. É uma obra descomprometida, é uma obra que eu acho que em certos momentos é um insulto a quem tá assistindo, porque você paga o ingresso pra poder assistir. E aí você paga o ingresso esperando assistir algo bom. E aí você acaba se deparando com uma obra como essa. Fora que essas cenas pós-crédito, elas simplesmente não tem outra expressão. Cagaram no pau, não tem outra expressão. É justamente isso, porque é bizarro, gente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que eu acho que é mais prazeroso você se queimar fazendo brigadeiro do que assistir a Venom 3. Porque assim, você se queimando com brigadeiro, uma coisa você tem certeza, de que mesmo depois dessa dor, você vai degustar algo gostoso, que é o brigadeiro, né? Aqui em Venom 3 é uma dor prolongada de 2 horas, com mais 2 cenas pós-crédito, e que quando você termina, que o filme realmente acaba, que a luz do cinema acende, você vê que foi uma experiência traumática e que você não vai ter seu dinheiro de volta e que você não vai ter esse tempo de volta. Então, não vale a pena. Então é isso, galera. O vídeo tá acabando. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Então é isso. Valeu!